diz que a gente não deve julgar um livro pela capa. Mas eu tenho que reconhecer que eu também, de vez em quando, julgo um livro pela capa. Isso aconteceu com este livro do escritor israelense Amos Oz, que é De Repente nas Profundezas do Bosque. Quando eu vi essa capa, que tem uma pipa, uns desenhos que são meio infantis, vi que era um livro pequeno, um livro com letras grandes, capítulos pequenos, eu imaginei que era um livro para criança. Mas não. O próprio Amos Oz diz que é uma fábula para todas as idades. Dependendo da idade, de repente, dependendo das ferramentas intelectuais que você tem, você vai apreendendo várias camadas dessa história. Antes de falar do livro, eu queria falar do Amos Oz. Amos Oz foi o principal escritor israelense século XX, século XXI, morreu no finalzinho de 2018, em dezembro, aos 79 anos, e ele não se chamava Amos Oz, ele se chamava Amos Klausner, e ele muda o sobrenome dele para Oz, que Oz é uma palavra que significa, em hebraico, significa coragem. Então isso mostra bastante da personalidade do escritor, e o Amos Oz ele tem uma obra que você pode dividir em duas partes. Uma parte que são os romances de ficção, como o que eu vou falar hoje, e outra parte que são obras sobre Israel, sobre os judeus, são ensaios, são pesquisas do Amos Oz. O Amos Oz ele foi um ativista, ele foi um pacifista, ele criou um movimento pacifista na década de 70, chamado Paz Agora. E o que pregava esse movimento? Que era necessário haver dois estados, não apenas o Estado de Israel, mas também o Estado palestino. Por causa desta posição, muitos extremistas israelenses acusaram o Amos Oz de traição, né? E é uma grande bobagem, porque é claro que todo povo tem direito, também concordo com o Amos Oz, né? Pena que isso ainda não aconteceu. E do que se trata, de repente, nas profundezas do bosque? É a história de uma aldeia, que a gente não sabe onde fica essa aldeia, um lugar qualquer. E esta aldeia tem uma particularidade, não há nenhum animal na aldeia. Todos os animais fugiram, desapareceram há muito tempo, não há nem peixes nos rios, nem aves voando, nem insetos nesta aldeia. E os adultos que ainda lembram dos animais não querem falar disso. Se as crianças perguntam, eles desconversam. A única exceção é a professora Manuela, que tenta desenhar o que ela lembra dos animais e ensinar para os seus alunos o ruído que cada animal fazia. Por causa disso, ela é ridicularizada pelos pais dos alunos, que diziam que imagina que esses animais nunca existiram, que é apenas uma lenda. Isso poderia acontecer por muitos e muitos anos, né? As crianças, essa aldeia era circundada por um bosque. Esse bosque era proibido, os pais proibiam as crianças, ninguém entrava nesse bosque. À noite, todas as casas fechava a porta, fechava a janela, ninguém andava pela aldeia, porque eles acreditavam que no bosque morava o demônio, o Nei, e que à noite o Nei ia passear pela aldeia. Então todo mundo ficava guardado dentro da sua casa. E por que ninguém entrava dentro do bosque? Ninguém entrava no bosque porque os pais diziam que quem entrou algum dia não voltou, e aqueles poucos que voltaram completamente abestalhados. Então, como eu disse antes, essa história poderia se prolongar para sempre, mas dois alunos da professora Manuela, o Mate e a Maia, eram crianças muito curiosas e elas queriam saber mais, e um belo dia elas entram no bosque para descobrir e, claro, a aventura começa. O que o Amos Oz quer discutir nesse livro? Ele quer discutir o preconceito, ele quer discutir a discriminação, mas ele quer discutir principalmente a importância de você ter um pensamento independente, que você questione a maioria, porque nem sempre a maioria está certa.
Então, você terá coragem de ir contra a correnteza, que foi o que o Amos Oz fez a vida toda, ao defender, como israelense, ao defender o Estado palestino. Se você quiser ler a resenha, de repente nas profundezas do bosque, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Creio que por ser um livro aparentemente simples, mas carregado de simbolismo e carregado da ideia e do pensamento do Amos Oz, creio que é um excelente livro para você começar a descobrir esse escritor. Se inscreva aqui no Bíblia, nós vamos falar de outros livros do Amos Oz e trazer outros escritores também para a gente conhecer. Muito obrigada!